A Rússia está colocando tudo o que tem na guerra da Ucrânia. O Kremlin, sob a liderança de Vladimir Putin, transformou o país em uma economia de guerra. Grande parte dos recursos da Rússia é usada para sustentar a invasão da Ucrânia por Putin, mesmo com a perda mensal de milhares de soldados, para a máquina de moer carne que Putin criou. Algo precisa ceder, e isso vai acontecer em breve. Os dias de Putin estão contados, pois os fracassos na guerra da Ucrânia causam caos interno na Rússia. Putin pode tentar esconder tudo o que quiser, mas os sinais estão lá. O controle de Putin na Rússia diminuiu após a invasão da Ucrânia. Visão restrita. Essa é a opinião de Emily Ferris, principal analista da Rússia no Instituto Real de Serviços Unidos. Instituto Real de Serviços Unidos. Emily Ferris publicou um artigo em 23 de setembro, deixando seu ponto de vista claro. A guerra da Ucrânia, segundo ela, desviou a atenção da Rússia de si mesma, o que está causando um sério problema na área de segurança interna. Lacunas desiguais na capacidade da Rússia de lidar com questões de segurança interna, como terrorismo e instabilidade regional, estão criando uma fonte de caos que ameaça explodir em uma inundação completa. E os sinais já estão aí de que isso está acontecendo. Basta olhar para a situação do terrorismo interno na Rússia para ver que Putin, afirma Ferris, investiu tantos recursos do país em pintar a Ucrânia como o que ela chama de inimigo exagerado. Que ele criou pontos cegos na Rússia. Esses pontos cegos dão chance aos inimigos internos da Rússia de criar questões de segurança urgentes, como o terrorismo doméstico, que seguem sem resposta. Ferris explica sua posição em uma entrevista de 25 de setembro à Times Radio, onde ela diz: em uma guerra onde enormes quantidades de recursos estão sendo direcionadas para a linha de frente, o que isso faz é criar lacunas na segurança interna. De volta à Rússia, Ferris aprofunda essa ideia em seu artigo, observando que houve um ressurgimento da atividade terrorista dentro da Rússia desde que Putin iniciou sua invasão à Ucrânia. Ao invés de esperar grandes ataques, é melhor ouvir avaliações de inteligência e lidar com esses problemas antes. Putin, em vez disso, investe os poucos recursos que mantém dentro da Rússia em algo que considera mais importante: perseguir e reprimir seus opositores políticos. Esse ponto será retomado mais adiante no vídeo, com uma análise de outro relatório que destaca essa repressão. Voltando à entrevista de Ferris com a Times Radio, o analista russo diz que uma grande consequência das brechas de segurança que Putin permitiu que fossem criadas é não ter o tipo de inteligência necessário, recursos, mão de obra e até vontade política para investigar e prevenir atos de terrorismo. A questão sobre a falta de vontade é tão importante quanto a falta de recursos. E não há exemplo mais perfeito disso do que o ataque terrorista ao Crocus City Hall. Em 22 de março de 2024, Moscou sofreu um dos piores ataques terroristas da história russa, poucos dias após a reeleição de Putin para o 5º mandato. Antes da posse em 7 de maio, 4 terroristas armados invadiram a casa de shows Crocus City Hall, em Moscou. Eles começaram a atirar. Ao fim do massacre, ao menos 149 civis russos morreram e 609 ficaram feridos. Após o ataque, o Estado Islâmico assumiu a responsabilidade. Os 4 principais suspeitos eram do Tajiquistão, embora mais pessoas tenham sido presas como cúmplices. O Tajiquistão é um país interessante. Embora seja independente da Rússia, desde o colapso da União Soviética, a British Broadcasting Corporation diz que o país ainda depende da Rússia para sua segurança. Sua economia depende da Rússia. Então, quando a Rússia enfrenta dificuldades, o Tajiquistão também sofre. A nação faz parte dos territórios da Ásia Central, nos quais a Rússia tem grande influência, e é nessa influência que o aspecto do terrorismo doméstico entra em cena. Chamar o Tajiquistão de fantoche da Rússia pode ser injusto, mas o país depende muito dela e já integrou a União Soviética. Para Ferris, o mais interessante desse ataque terrorista era que a Rússia poderia tê-lo evitado se quisesse. Houve várias oportunidades para os serviços de segurança, para o Serviço Federal de Segurança terem antecipado e até mesmo evitado isso. E muitos desses fatos nem são tão secretos.
Ela destaca que os Estados Unidos avisaram a Rússia antes do ataque. Assim como o Irã, eu suponho, entendeu a reticência de Moscou em ignorar um aviso dos americanos, alegando que isso era politizado. Mas ignorar um aviso tão claro dos próprios aliados iranianos é realmente estranho. É inevitável questionar por que a Rússia fez tão pouco para evitar o ataque à prefeitura de Croker, já que tinha essas informações. Teóricos da conspiração podem sugerir que a Rússia ignorou esses avisos de propósito. Ao permitir o ataque, a Rússia talvez tentasse culpar a Ucrânia pelas mortes de civis. Na verdade, foi isso que a Rússia fez logo após o ataque. Poucos dias depois, a British Broadcasting Corporation, MONTIN, informou que altos funcionários russos culpavam diretamente a Ucrânia e o Ocidente por suposta participação no ataque. Houve até alegações de que a Ucrânia talvez não tenha realizado o ataque diretamente, mas que estaria disposta a oferecer abrigo seguro aos terroristas que haviam prejudicado a Ucrânia. Segundo a British Broadcasting Corporation, tudo isso são mentiras. E aparentemente eram mesmo. Mas talvez essas acusações fossem, na verdade, uma maneira da Rússia distrair seu povo de um problema muito mais sério. A Rússia pode até ter tido a intenção de fazer algo sobre o ataque ao Crocus City Hall antes que acontecesse, porém, não conseguiu. A escassez de recursos, devido ao envio para a Ucrânia, pode ter feito Putin ignorar os avisos, achando que eram falsas bandeiras e focando todo o investimento da Rússia na guerra. Apoiando esse argumento, Ferris aponta que o terrorismo doméstico está aumentando em regiões da Federação Russa. O Serviço Federal de Segurança já podia estar sobrecarregado antes da guerra e agora provavelmente está quase inexistente. Houve um ressurgimento considerável no norte do Cáucaso, com vários ataques diferentes a locais religiosos. Ela também observa que houve relatos de motins em prisões na Rússia, alguns dos quais parecem estar ligados ao fato de as autoridades russas adotarem uma abordagem ampla e autoritária em relação ao terrorismo. Isso não resolve o problema. A mudança na Rússia fica clara nos avisos de viagem dos governos ocidentais. O Reino Unido, por exemplo, alerta que terroristas estão ativos no norte do Cáucaso e que já realizaram vários ataques na região do Daguestão. Apesar das operações dos serviços de segurança russos contra esses terroristas, o governo do Reino Unido afirma que elas geralmente ocorrem com pouco aviso prévio. Um ataque em junho de 2024, poucos meses após o do Crocus City Hall, deixou ao menos 20 mortos em igrejas e sinagogas por terroristas. O Sufan Center observa que essa situação de terrorismo não surgiu do nada antes do ataque ao Crocus City Hall. Pessoas do norte do Cáucaso lideraram a maioria dos ataques terroristas na Rússia. Sugere falha dos serviços de segurança russos ao lidar com o extremismo crescente na região. Destaca que jihadistas chegaram ao norte do Cáucaso após a Primeira Guerra da Chechênia, que terminou em 1996. Outro fluxo surgiu após a Segunda Guerra da Chechênia, mostrando que o extremismo no norte do Cáucaso se desenvolve há décadas. Mais uma vez, a guerra na Ucrânia está oferecendo oportunidades para esses extremistas realizarem ataques porque eles sabem que os serviços de segurança não são fortes o suficiente para detê-los. E tudo isso está ligado à abordagem de carne de canhão da Rússia na guerra na Ucrânia. Além de drenar recursos em equipamentos, o alto número de perdas humanas na Ucrânia afeta a segurança interna da Rússia. Sob essa estratégia, que o interesse nacional chamou simplesmente de cruel, em um artigo de julho de 2024, Putin sacrifica alegremente soldados em troca de ganhos territoriais. Muitos soldados enviados pelo líder russo à linha de frente servem apenas para absorver munição ucraniana e enfraquecer as defesas da Ucrânia, para a próxima onda e depois para a seguinte e a seguinte. O interesse nacional afirma que essa abordagem à guerra está tensionando o próprio tecido da Rússia. E como não estaria? De acordo com o Ministério das Finanças da Ucrânia, a abordagem de Putin já custou à Rússia mais de 1.108.000 soldados até 28 de setembro. Reflita sobre o que isso representa para a segurança interna da Rússia. Em termos de perdas diretas, membros do Serviço Federal de Segurança têm morrido como parte da guerra de Putin. Talvez o exemplo mais marcante venha de julho, quando a Ucrânia matou 2 membros de uma célula do serviço secreto russo que operava dentro da Ucrânia, responsáveis por matar um dos coronéis do serviço secreto ucraniano.
Esses agentes do Serviço Federal de Segurança geralmente lidam com questões internas na Rússia. Então, sua presença na Ucrânia mostra onde Putin está focando os recursos do país. Some-se a isso as tropas que um dia poderiam ter se tornado agentes do Serviço Federal de Segurança e que agora estão mortas no campo de batalha ucraniano. E a Rússia enfrenta dois problemas. O Serviço Federal de Segurança está perdendo membros atuais e pode também estar perdendo possíveis membros futuros. Agora, além dessas perdas diretas, a enorme quantidade de baixas causada pela abordagem de Putin de usar soldados como carne de canhão está gerando revolta, especialmente nas regiões mais distantes da Federação Russa. Desde 2023, há relatos de recrutamento e mortes desproporcionais de minorias étnicas na Rússia. Incentivar extremismo e terrorismo ocorre ao causar perdas a famílias, retirando pais e filhos. O ressentimento contra Putin cresce à medida que os serviços de segurança russos falham. Talvez Ferris tenha colocado isso da melhor forma. Há algo meio que borbulhando sob a superfície da sociedade russa neste momento que eu acho bastante preocupante. A questão é, o que Putin está fazendo, se é que faz algo, para lidar com esse crescente problema de segurança interna? A resposta já foi sugerida no vídeo, ao citar como Putin dedica muitos recursos de segurança interna que não vão para o combate direto na Ucrânia, para reprimir as críticas à guerra na Ucrânia. Esse é mais um grande problema. Isso reforça o ponto de Ferris sobre Putin estar totalmente focado na guerra da Ucrânia. Putin prejudica seu país ao tomar decisões focadas apenas na invasão. Em 22 de setembro, a Associated Press publicou uma análise das conclusões da relatora especial da Organização das Nações Unidas focada em direitos humanos na Rússia, Mariana Katsarova. A repressão está aumentando e se tornando generalizada, disse Mariana Katsarova sobre a situação atual na Rússia. Isso mostra que Putin prioriza opositores à sua invasão da Ucrânia, ignorando a crescente ameaça de terrorismo doméstico em seu país. Autoridades russas ampliaram esforços para viabilizar a repressão desejada por Putin. Aumentaram processos criminais, prisões longas e tortura contra dissidentes políticos e jornalistas, não contra possíveis terroristas. Fale sobre a guerra na Ucrânia e qualquer um vira alvo na Rússia. Em essência, Putin está fazendo o que ele costuma fazer bem. O líder da Rússia está tentando enganar. A ideia por trás da estratégia de opressão da Rússia é eliminar todas as vozes influentes que possam contradizer a narrativa do Kremlin. Putin quer que acreditem que a Rússia está ganhando a guerra. Ele também quer garantir que reportagens sobre esses assuntos, como o crescente problema de segurança interna da Rússia, nunca cheguem ao público. Os olhos e ouvidos do povo. Quem poderia se eles se levantassem? Seria a única chance real que a Ucrânia teria de finalmente eliminar Putin. Se restava alguma dúvida sobre o objetivo de Putin, as estatísticas compartilhadas por Katsarova esclarecem a situação. A Associated Press diz que o relatório de Katsarova cobre de meados de 2024 a julho de 2025. O número de processos judiciais para suprimir a dissidência na Rússia cresceu, com pelo menos 3.905 pessoas condenadas por acusações administrativas ou criminais devido à dissidência pacífica. A Rússia classificou 150 jovens de 14 a 17 anos como terroristas ou extremistas nesse período. Isso demonstra a abordagem autoritária para lidar com o terrorismo mencionada anteriormente. A Associated Press informa que a Rússia classificou 1.040 indivíduos e organizações como agentes estrangeiros, sendo cerca de um quarto jornalistas. A questão da repressão da Rússia em relação ao jornalismo será abordada em breve. No momento, o foco é na designação de agente estrangeiro. Segundo a Média Zona, no verão de 2023, a Duma russa aprovou novas emendas às leis que definem o que é ou não um agente estrangeiro. Essas emendas autorizaram a Rússia a rotular como agente estrangeiro qualquer pessoa ou entidade suspeita de receber financiamento externo. Pense por um momento no que isso significa. Em uma nação onde o Estado tenta controlar o fluxo de informações, quem propõe outra visão dos fatos só pode buscar investimento estrangeiro. Eles não podem obter esse dinheiro do Estado. Esses agentes estrangeiros não seguem a linha do Kremlin.
As emendas ampliaram a lei para abranger qualquer pessoa, inclusive cidadãos. Elas também continham cláusulas que poderiam fazer com que alguém fosse punido se de alguma forma contribuísse para o trabalho de um agente estrangeiro. Então, se uma pessoa russa comum consumir um conteúdo ou qualquer outra coisa criada por alguém que recebe financiamento de fora da Rússia, ela pode receber multa de 360 a 600 dólares para corrigir a infração. Tudo isso faz parte das táticas de repressão da Rússia. Com as emendas de 2023, a Rússia pode usar tecnicalidades para punir quem contrariar o que Putin deseja divulgar no país, punindo até quem apenas interage com um agente estrangeiro. Putin tenta, de forma nada sutil, desviar a atenção dos russos de qualquer coisa que prejudique sua imagem, incluindo relatos de terrorismo doméstico ligados à invasão da Ucrânia. E cidadãos comuns podem ser punidos por praticamente qualquer tipo de interação, como explica a Mediazona. O Rapo Legalize, por exemplo, foi multado por divulgar no Telegram um videoclipe feito com outro agente estrangeiro, o animador Pavel Muntian, segundo o portal. Em São Petersburgo, o padre ortodoxo Grigori Mikonovitenko recebeu uma multa por compartilhar um artigo do Bumaga, um veículo de mídia independente local. A Rússia está ampliando a supressão de informações. Em 25 de setembro, o Moscow Times informou que o Kremlin está agora tomando medidas para endurecer ainda mais suas já injustas leis de agentes estrangeiros. Se essas novas emendas forem aprovadas, uma única violação dessas leis vagas pode levar a um processo criminal. Hoje, são necessárias ao menos 2 violações para que a Rússia inicie um processo criminal. Isso facilita o encobrimento de informações, agravando o problema da Rússia com jornalistas. Cerca de 1/4 dos chamados agentes estrangeiros pela Rússia são jornalistas. Essas pessoas poderiam denunciar o uso abusivo de recursos pela Rússia para apoiar a invasão da Ucrânia por Putin, onde eles não estão sendo silenciados pelas leis em constante mudança do Kremlin. Claro, a repressão de Putin contra jornalistas não é novidade. Antes mesmo das emendas à lei de agentes estrangeiros, o Guardian já relatava que a Rússia usava essa legislação para perseguir jornalistas. O editor de uma emissora independente russa, incluído como agente estrangeiro em 2021, resumiu bem o sentimento dos jornalistas do país. "Estão nos dizendo que somos o inimigo", disse Tikhon Zideko ao The Guardian. "E eu não sou um inimigo, e não sou um agente." É um tapa na cara. Isso foi há 4 anos. Desde então, só piorou muito. Tudo isso remete ao ponto que Ferris destaca em artigo para a Rússia e entrevista à Times Radio. A Rússia gasta recursos que deveriam ser usados para a segurança interna, no encarceramento de jornalistas e outros rotulados como agentes estrangeiros. Essas pessoas raramente parecem dissidentes, capazes de causar danos concretos à Rússia com atividades terroristas. São pensadores, comunicadores, influenciadores e opositores filosóficos. Simplesmente as pessoas que oferecem um ponto de vista alternativo à cobertura aprovada pelo Kremlin sobre a invasão de Putin. Quando multas e prisões não bastam para reprimir cidadãos e jornalistas, a Rússia recorre ainda à tortura. A tortura e os maus tratos seguem amplos e sistemáticos na Federação Russa, atingindo cidadãos russos, prisioneiros de guerra ucranianos e civis detidos. Katsarova afirma ter relatado ao menos 258 casos de tortura por agentes da lei e funcionários de prisões na Rússia no período analisado. Ela traz a história de um ucraniano que quase morreu após choques elétricos. Levado às pressas para uma cirurgia para salvar sua vida, o homem acordou e descobriu que o médico havia queimado as palavras "Vitória, Glória, à Rússia" em seu estômago. A Rússia também quer reduzir a supervisão externa da tortura contra dissidentes. Em 3 de setembro, o Escritório do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos informou que a Rússia planeja sair do Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura. Comitê Europeu para a Prevenção da Tortura. É bem mais difícil identificar casos de tortura na Rússia sem a permissão de órgãos externos de visitação. Mais uma vez, é repressão. Só que desta vez, a repressão é dupla. A Rússia usa tortura para silenciar quem não se cala com multas e prisão. Além disso,
reprime órgãos externos de denunciarem a tortura. O que significa que, em breve, será ainda menos provável do que já é que os russos comuns possam descobrir o que realmente está acontecendo em seu país. E esse é o objetivo. O Kremlin quer controlar a narrativa e está criando a estrutura legal de que precisa para isso. Mas isso ainda não resolve os problemas internos causados pela guerra de Putin. O caos interno está chegando. Não importa o quanto Putin e seus comparsas tentem esconder isso do povo russo. Recursos excessivos vão para a guerra na Ucrânia, enquanto poucos são usados para problemas internos. Essa receita pode mostrar à Rússia que não há recuperação. E tudo isso sem nem mencionar o ponto de ferris sobre a próxima desmobilização russa. O que acontece quando milhares e milhares de soldados são reintegrados à sociedade russa, depois de terem experimentado a brutalidade da guerra de carne para canhão criada por Putin? Abordamos possíveis respostas para essa pergunta em um dos nossos vídeos. Confira para saber mais e lembre-se de se inscrever no The Military Show para mais vídeos sobre o colapso da sociedade russa.